Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חיינו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם נצאנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. Assim. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 38 até o 40. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela. Inclinando ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, los trouxiam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade já de estar aqui. Eu vim visitar, eu não sabia que eu ia pregar, e quando minha tia falou, eu achei que era uma oportunidade. E vindo pra cá, eu vim falando e eu vim escrevendo algumas coisas. E eu fui escrevendo e eu falei, Senhor, às vezes eu canso de escrever, mas eu não canso de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E eu lembro que uma vez me perguntaram, Daiane, mas por que você escreve tanto? E eu falei que Deus tem tanto para falar conosco, que às vezes Ele fala comigo de manhã, fala comigo à tarde, e à noite fala alguma coisa e eu já esqueço qual foi que Ele falou de manhã. Então eu prefiro anotar, falar e ir devagar. E o microfone não costuma ser muito meu amigo, ele costuma fugir às vezes. Então, às vezes quando eu vejo ele já está longe, os irmãos podem falar alguma coisa, pode me dar um sinal, pastor. Eu amo muito esse pastor, não por ele ser só o meu tio, mas por ele ser um exemplo para mim. Porque vendo a cena da escola dominical, eu lembrei que os irmãos... Os irmãos já podem se assentar, depois a gente ora. Vindo, eu gosto de falar, então...
Eu vou falar um pouquinho. Vindo pra cá, vendo a cena da escola dominical, eu lembrei que teve uma época da minha vida que eu trabalhei com telemarketing e eu trabalhava até 1h40 e 1h40 eu já entrava na faculdade. Então eu saía, pegava o metrô e entrava na faculdade atrasada, saía da faculdade 6 horas e ia pra igreja. E eu não faltava em nenhum dos cultos. E eu ia muito pra escola dominical. E eu fazia à noite, depois de 7 horas, eu fazia, ou aos sábados eu fazia meu inglês e eu fazia espanhol de semana. Aí eu liguei pro meu tio, falei que eu queria começar a fazer hebraico, entrei na mesma escola que ele começou a fazer. E na mesma época que eu me inscrevi, o pastor chegou em mim e falou: Daiane, eu posso contar com você? Pode, pastor. Então, você pode dar aula na escola dominical? Falei: pastor, tá bom, eu posso. E eu dei aula na escola dominical 1 ano e 2 meses aproximadamente. E eu acho que eu aprendi mais do que os meus alunos. A escola dominical é muito importante. E foi lá que eu aprendi a diferença da graça e da misericórdia. Porque graça é o nosso favor imerecido. E misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, mesmo aquilo que nós merecemos. Muitas vezes a gente merece ficar doente, ficar enfermo na graça. Mas Deus vem com o seu poder e Ele nos restaura. E eu gosto de visitar as pessoas. E Jesus também gostava. E aqui ele conta uma história de uma visita que ele fez à casa de Simão. E quando ele chega, sua sogra está doente. E ele olha para ela e a Bíblia diz que eles rogavam por ela. E é muito bom a gente receber visitas. Eu gosto muito quando alguém vem na minha casa, mas nessa visita ela estava enferma. E dura coisa é a gente receber alguém na nossa casa enfermos, porque a gente não tem disposição. A enfermidade muitas vezes nos tira a vontade de fazer as coisas. E a Bíblia vai dizer que ela estava com febre. A Bíblia não determina qual é a doença que essa mulher tem, mas a Bíblia diz que ela apresenta um sinal. E a gente aprende que a febre não é uma doença, mas ela é um sinal que o corpo dá, um sinal de vida, quando há uma infecção, quando há uma doença, quando algo no corpo não está certo. Se alguém está doente, se alguém está com febre, você pode ter certeza, ele tem alguma coisa. E muitas vezes essa doença ela não é específica, mas aqui a gente vê que a febre ela nos dá um sinal de que alguém está doente. E muitas vezes essa doença, ela nos tira a vontade de vir para a casa do Senhor. Muitas vezes a gente ainda não teve nenhum sinal, mas vem a febre e a gente descobre: você já estava doente há tanto tempo, nunca percebeu? Não. Agora eu tive febre e percebi. Eu trabalho no hospital de câncer e muitas mães já disseram para mim que começaram a ver que os filhos estavam doentes quando começavam a apresentar febre e vômitos e nada curava, e o médico falava que era virose e continuava apresentando febre, e aí voltou, o médico pediu outro exame e viu que era o câncer. Então muitas vezes é um sinal simples, mas é um sinal que tem que ser observado, porque da mesma forma que doenças carnais matam, doenças espirituais matam não somente um, mas como aqueles que estão ao redor também. E aqui a gente vê que muitas vezes essas pessoas elas sentem saudade, até mesmo das cebolas que tinham no Egito. E no meio do caminho que elas estão chegando na terra, que vai ter leite, que vai ter mel, elas param, olham para Moisés e falam: a gente veio para morrer. Mas não, elas estão somente doentes. A doença ela nos faz muitas vezes deixar a cruz. Elas nos faz perder o gosto da vida. Depois do horário que eu fico nesse hospital de câncer, eu estava fazendo estágio na Santa Casa. E quando eu cheguei na Santa Casa, eu vi algumas coisas que eu não queria ver e que eu esperava nunca ver. Que foi uma cena que uma médica chegou, ela estava molhada. Essa criança, uma criança que estava lá, nunca tinha, moradora de lá, nunca tinha saído, vive de respiração mecânica. Ela olhou assim para a médica molhada, e ela falou assim: mas por que você está molhada? Aí a médica falou: peguei chuva, tá chovendo demais lá fora. Ah, mas chuva? Eu peguei chuva. Mas chuva de verdade? Eu peguei chuva de verdade. Não, mas eu não conheço a chuva. Como que é a chuva? Você tem prazer de sair, você tem o prazer de ver,
Muitas das vezes você fica doente, chega aí ao hospital, você pode ficar um mês internado, mas você sabe que você vai sair dali e que você vai ter outros dias de vida. Essa criança a gente não consegue, ela sabe o que é um caminhão porque ela vê na televisão, ela sabe o que é a chuva porque ela vê a chuva, porque ela vê na televisão, porque ela vê o mar na televisão, mas ela nunca saiu no sol, porque ela não pode sair no sol, os médicos têm medo de levar e ela tem uma parada cardíaca, ela vive de respiração mecânica, então não tem como tirar do aparelho, não tem como levar. E aí ela vive nessa situação muito triste. E eu vi outra criança que o diâmetro da cabeça dela, a minha cintura tem aproximadamente 90 centímetros. A cabeça da criança tinha 92. Então a circunferência da cabeça dela tinha 92 centímetros. Se ela morresse hoje, ela não cabia no caixão. Só que ela tinha 8 meses. Então você tem condição. Você tem desculpas para não vir. Eles não têm. Eles têm motivos para não vir. E muitas das vezes nós estamos doentes, a gente não entende, a gente tem a febre, a gente não dá o valor. E aí Jesus chega, se inclina para nós, tira a nossa doença, a gente olha e diz, agora não dá, agora eu preciso sair. E aí Jesus olha e diz, mas eu te curei. E aí a Bíblia continua dizendo que depois que ele repreende a febre, que ele corta o mal, Jesus não tira somente a doença que aquela mulher tem, ele tira os sinais que ela apresenta, ele olha para ela, ela se levanta e ela passa a servir, ela passa a ser útil, ela deixa de estar sentada, ela deixa de estar acomodada, mas ela se levanta e diz, eu posso fazer alguma coisa. Um homem, quando não é transformado, ele não pode se levantar, mas quando Jesus chega e transforma um homem, ele já é um homem que está de pé. Você está transformado através da palavra. O sacrifício que Jesus fez, muitas vezes a febre vem e nos tira. A graça que Deus dá, a graça que Deus nos deu, o favor que Ele nos fez, que nós não merecíamos, e Ele nos tira. A nossa atenção nos dispersa, o muito fazer da vida nos tira o amor que nós temos. Hoje eu estava andando ali numa cidade que tinha muito mato, e eu falei, tia, mas quanto mato? E ela respira, então eu falei, eu vou respirar, eu vou soltar o ar poluído de São Paulo. E aí eu chego aqui, aí ela, ai, mas faz tanto tempo que eu não venho aqui. Eu fico olhando e falo, Senhor, se eu morasse aqui, eu ia vir aqui todo dia. Mas mentira, se eu morasse aqui, eu ia dar os mesmos motivos que ela dá para não ir. Eu ia dar as mesmas razões que ela dá para não ir. E se eu morasse aqui, muitas das vezes eu não iria pregar aqui. Eu iria orar e eu ia dar as mesmas desculpas que eu daria para o meu pastor lá na sede. Eu ia olhar e falar, pastor, hoje não. Hoje eu não quero. Hoje eu não posso. Mas aqui eles já questionaram. A gente busca muito por que Jesus fez isso. Porque a gente gosta muito de debate. A gente quer entender por que Deus criou dessa forma. Será que Deus que criou o mal? Mas Ele criou todas as coisas. E a gente fica nessa angústia de querer saber por quê. Irmão, o mais importante é que Deus criou. E Ele fez. E Ele já morreu. Ele ressuscitou e que Ele vem. A gente tem que entender quais são as primícias que a Bíblia nos dá. Muitas das vezes a gente se questiona, a gente fica nessa depressão de buscar mais e mais. E aí a gente vê os dados hoje que, na última atualização que eu peguei do livro, na última atualização que eu peguei do livro de 2014, dizia que 11,5 milhões de pessoas são diagnosticadas diariamente com a depressão. E que meu tio estava falando comigo essa semana atrás, ele falou que dentro da igreja foi feito um estudo que determinou que aproximadamente 35% das pessoas dentro da igreja têm algum problema psicológico que muitas vezes é ignorado e que ele não é tratado. E que a gente não enfrenta isso como algo importante, mas que é. Você tem que entender que às vezes a personalidade da pessoa ainda não foi transformada. O jeito da pessoa às vezes ainda não foi em confronto com a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente olha e fala, não, mas Deus não muda a personalidade. Deus muda o caráter. Ele tira o ladrão e faz dele o trabalhador. Faz,
mas a personalidade atrapalhada, aquela personalidade estourada, Deus tem tudo para fazer dar certo. Deus tem tudo para fazer, tirar aqueles males, os defeitos que essa pessoa tem e trazer na presença dele e usar. Deus tem tudo para pegar uma mulher que está enferma, deitada, e trazer para a palavra dele, e trazer para curar. Você não está simplesmente bem, você está curado. Você não está simplesmente de pé, você está posto a multidões a pregar. A Bíblia diz que no começo Deus criou o homem e a mulher, colocou eles a procriar. E aí Jesus veio e ele diz: agora vocês vão e cumpram o ID do Senhor. Então vai e prega o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes a gente para na frente de alguém e a pessoa começa a falar. Hoje essa semana passada eu fui trabalhar e a pessoa começou a conversar comigo e ela: Dai, eu não sei o que eu faço, porque eu era regente do círculo de oração, eu ia ser erguida diaconisa, e aí quando isso ia acontecer eu desviei. Eu olhei para ela e falei: você tem que tomar vergonha, porque você conhece a palavra, você estava sendo usada, você estava sendo útil na casa de Deus, e você simplesmente olha para mim e fala que eu desviei. Querido, o diabo ele não tem poder simplesmente para vir e derrubar a cruz que Jesus já deixou em você. Ele não tem poder para vir e tirar a marca que o sangue de Jesus já deixou em você. Você não pode dar as desculpas que o dia a dia me tirou da presença de Deus. O dia a dia me tirou a graça que eu tinha de Deus. E se isso aconteceu, faça como está escrito em Tiago. Em Tiago ele diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus. E em Salmos e Provérbios está escrito que diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Então se você não sabe como ganhar a alma de alguém, se você não tem nem esse poder, mas se você não sabe como pregar sobre Jesus a alguém, ore a Deus e peça direção, e Ele certamente te dará. É assim que está escrito em Tiago. Então se você não tem sabedoria, se você não tem formas de chegar a esse alguém, se esse alguém parece tão enfermo a ponto de não poder se levantar da cama, ore. Não tente levantar alguém simplesmente para deixar depois ele cair. Não tente tirar a poeira que está em alguém enquanto ele ainda está caído. Ele precisa se levantar, ele precisa se lavar, ele precisa ouvir a palavra de Deus e ele precisa ser usado novamente. Ele precisa entender que você e que nós somos salvos para pregar Jesus, para levar Jesus para as pessoas. E muitas das vezes a gente não quer levar Jesus. A gente quer que essa pessoa, acontece mesmo com ela. Isso acontece porque ela é ruim. Não, ela não é ruim. Eu estava lendo um dia um pensamento de Paul Washer e ele dizia assim que ele vinha ao confronto de todos os pensamentos que as pessoas tinham sobre Hitler. E que eu acatei para mim. E que eu sempre debati, eu nunca entendi direito qual era a personalidade de Hitler. Eu sempre li sobre ele, tentei entender quais eram os motivos que levavam ele a fazer isso. E depois que eu li Paul Washer falando sobre Hitler, eu pude entender um pouco mais sobre uma mente fechada. E ele dizia que Paul Washer não era simplesmente um homem mau. Ele era um homem que aprendeu a ser mau. Ele era um homem que aprendeu que Deus era mau. Ele foi um homem que aprendeu que Deus não tinha poder de salvar a todos. Ele foi um homem que aprendeu que Deus era ruim. Então ele precisava fazer coisas ruins para pessoas, para fazer um bem ao seu Deus. Então ele descobriu um Deus mau. Muitas das vezes a gente não percebe, mas nós estamos apresentando um Deus mau. Nós estamos apresentando um Deus que não dá salvação para todo mundo. Nós estamos apresentando um Deus que, deixa ele aí. Uma hora Jesus trata com ele. Uma hora Jesus vem, quebra a vida dele. Querido, a mão de Deus sobre a vida de alguém faz um peixe engolir. Faz exércitos caírem. Se foi o dedo de Deus que abriu o mar para o povo de Deus passar e fechou sobre os inimigos, que dirá sobre a vida de um homem? É muito pesado. E quando nós nos colocamos no lugar de alguém que está perdido, nós podemos nos encontrar também. E aí ele dizia que se tivessem apresentado um Deus bom a Hitler,
ele poderia, quem sabe, ter entendido que Deus não queria a destruição da raça. E Hitler dizia que ele só fazia aquilo que ele achava que estava certo. Então, se toda essa certeza fazia Hitler matar milhões de judeus, porque toda a certeza que você tem, que está escrita na palavra, e que milhões de pessoas seguem, não te faz chegar até os pecadores. Muitas das vezes não nos faz sair nem de casa. E às vezes é quem está na nossa casa que está perecendo. E ali Simão convida na sua foice, Simão era muito afoito, e chama Jesus, ele nem faz de conta que a sua sogra não está doente, chegando lá, ele roga por ela. Então, nós precisamos fazer isso às vezes. Jesus, vem na minha casa, finge que nada está acontecendo, Jesus entra aqui hoje. E aí quando Jesus entra, mostra a bagunça que está lá para ele. Ele está vendo, mas ele precisa que você olhe para ele e deixe que ele se incline sobre os seus problemas. Deixa que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida de novo. Faz muito tempo que muitas vezes a gente já não ora direito. Muitas das vezes que Deus já não ouve a nossa voz. Muitas das vezes que o Espírito de Deus está dizendo, eu quero te usar, eu quero fazer. E a gente vive na promessa, a gente se afirma na promessa, a gente fala, Deus vai me usar. Eu vou ser missionária. E eu quero fazer isso. E aí Deus olha e não te vê orando, não te vê lendo a Bíblia. E ele olha e fala, essa irmã quer contar um testemunho que ela não busca, que ela não quer. É a mesma coisa que eu chegasse aqui e falasse, meu maior sonho era ser enfermeira, mas eu nunca me matriculei na faculdade de enfermagem. Eu nunca iria tirar o meu certificado. E nada adianta eu me matricular e eu não passar nas matérias. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, um amigo meu olhou assim pra mim e falou, Dai, DP é normal, viu? Eu ficava muito desesperada no final do semestre. E ele, Dai, DP é normal, relaxa, eu já tenho umas 5. Aí eu olhei, aí eu falei, pai, ele que pagava a faculdade, eu falei, pai, DP é normal. Aí o pai falou assim, não é normal não, você pode passar direto. Aí eu nunca peguei DP na faculdade e eu estou no último ano. Então, é uma questão de buscar, é uma questão de querer. Eu quero fazer, eu quero estar lá por isso. E eu quero buscar alcançar isso. Você nunca vai pregar a palavra se você nunca ler a palavra de Deus. Você nunca vai ser usado por Deus se você não abrir a sua boca e deixar Ele falar. Você não pode ver uma criança andar se ela nunca tentar ficar de pé. Você não pode fingir que não, Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas de acordo com aquilo que a gente libera, daquilo que a gente deixa Ele fazer. Se fosse do jeito simplesmente que Ele quer, Adão não tinha comido da fruta, a Eva não tinha pecado também, a descendência depois de Noé não tinha cometido pecados também, Caim não tinha matado Abel, se fosse do jeito que Deus quer. Só que do jeito que Deus quer, Ele dá liberdade para o homem se relacionar com Ele. E é tudo isso que Ele quer. Ele quer que você mantenha a sua cara de cristão no seu trabalho. Ele quer que você mantenha a sua pose de cristão aonde você está. Ele quer que da mesma forma, quando Ele chamou Daniel, quando o rei chama Daniel de novo, ele já não conhecia, que ele fala assim, eu esqueci o nome. Ele fala assim, ele chama Daniel, e aí depois de Nabucodonosor, o próximo ele chama Daniel e ele diz, Rei Belsazar. E ele diz assim, Daniel, tu és o mesmo? Porque ele só ouviu falar de que era Daniel. Ele não sabia quem era Daniel, mas ele sabia que Daniel tinha um testemunho, que ele já tinha tido revelações do Senhor. E aí ele olha para ele, Daniel, tu és o mesmo? Que ainda tem revelações de Deus? Quando o mundo te confronta lá fora, eles olham para você e eles dizem, você é o mesmo? É você que eu encontrei lá dentro da igreja? É você que eu vou encontrar dentro de casa? É você que eu vou encontrar quando eu pisar no seu pé e te machucar? É você que eu vou encontrar? Ou vai ser alguém que eu não conheço? É só isso que Deus quer saber. Os teus males estão realmente curados? Você está disposto a viver a vida que Deus tem para você? Gideão, em meio à luta, Deus começa a separar o povo e Gideão olha e diz,
Tá bom, eu tenho um ótimo exército. Deus olha e diz, não tem não. Tem muita gente, separa um pouco. E aí Gideão fala, tá bom, vou separar. Como que o Senhor quer? Fala para os covardes, os medrosos voltarem. Tá bom, isso faz sentido. Mandar covarde e medroso para uma guerra não faz sentido. Gideão obedece, então o povo volta. E aí Deus olha, Gideão olha, fala, não ficou muita gente, mas o Senhor ainda está conosco. Então agora tá bom, né, Senhor? O Senhor olha e diz, não tá bom não. Mas o que o Senhor quer? Manda o povo beber água. Aí Gideão olha, fala, água é símbolo da palavra, que bom, todos estão bebendo água. E aí Deus fala, mas os que beberem, tomando com a mão você separa de um lado, e os outros que lamberem como cães você separa do outro. E aí Gideão faz, e aí Gideão fala, não, Senhor, estou parafraseando, todos beberam da água, isso é bom, todos conhecem a Bíblia, isso é bom. Hoje, difícil é você encontrar alguém que não conhece a Bíblia. Difícil é, apesar de Jesus não ser o mais famoso no mundo. Mas, que bom, para todos que a gente vai falar, dificilmente no serviço a gente encontra alguém que diz que nunca ouviu falar de Jesus. Ou, na maioria das vezes, a gente encontra alguém que fala que já se desviou. E aí, Jesus olha e fala, não, o povo que eu vou usar vai ser só esse. Mas Jesus, todos não beberam da água? Sim, todos bebem da água. Da mesma forma que o meu pastor vem e ele prega a vocês, todos ouvem, mas poucos guardam no coração aquilo que é importante. Poucos têm tanto zelo pela palavra quanto aqueles que Deus está vendo. Poucos têm o zelo do louvor. Poucos têm o prazer de estar na presença de Deus. Muitos estão assentados, sim. Muitos estão na igreja, sim. Mas poucos são aqueles que Deus separa para a batalha. Poucos são aqueles que Deus pode contar. Poucos são aqueles que tiveram cuidado para baixar, pegar a água e levar a boca. E aí Deus separou e falou, não vou usar aqueles que não fizeram isso. E aí, quando Jesus voltar, ele vai vir, vai buscar um povo que está santificado, remido, transformado pela palavra dele. E aí não adianta você olhar para mim e falar, mas eu louvei, mas você não se santificou. Mas eu busquei, mas você não está entre os presentes. Você não está entre aqueles que tomaram cuidado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo muito sério, que deve ser levado assim com extrema delicadeza. Deus está nos nossos detalhes. Deus está na nossa maneira de agir, muitas vezes na nossa maneira de falar, no nosso dia a dia. O Espírito de Deus, ele age da maneira que ele quer, da forma que a gente muitas vezes nem vê. Mas ele está ali. E a Bíblia em Levíticos fala que Deus nos perdoa dos pecados que a gente comete, que a gente nem sabe que cometeu. E aí Deus está ali. A nossa natureza carnal também está ali. Mas Deus está ali para transformar. Deus está ali para restaurar. E da mesma forma que Asaf um dia saiu do templo, olhou e viu que o povo do mundo se exaltava, viu que o povo conseguia prosperar, viu que o povo conseguia se engrandecer, ele olhou e falou, Senhor, bom é Deus para Israel, porque quanto a mim os meus passos quase que se desviaram, porque eu vi que o ímpio prosperava mais do que o justo. E aí eu reparei que quem estava fora do templo era eu. E aí nos próximos versículos do Salmo 73 ele vem dizendo que então eu entrei na casa do Senhor e pude contemplar o fim deles, e que o fim deles era escorregadio, que o fim deles era num charco de lodo, que o fim deles não era bom, mas bom foi Deus para Israel. E aí se cumpre também depois na nossa vida aquilo que está escrito no Salmo 18, que é o único salmo que começa com uma declaração que ele diz, eu te amarei, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo aquilo que nós podemos fazer do Senhor, tudo aquilo que nós podemos exigir muitas vezes, pedir para o Senhor, é que a gente volte para o Salmo 18 de novo e que nós continuemos dizendo constantemente que nós te amaremos, Senhor. E que a gente venha se levantar do leito em que nós estivermos, que a gente venha fazer como essa mulher, que muitas das vezes ela não é descrita nos próximos versículos. Ela só tem 2 versículos na sua citação, ela está nos 3 livros, e ela não passa de uma citação aqui.
mas ela não deixa de ser um exemplo de uma mulher que mostrou os seus sinais, que mostrou para Deus as suas fraquezas, que buscou aqueles que puderam rogar por ela e que Jesus inclinou-se para ela. Jesus está disposto a inclinar-se para nós, se nós ouvirmos, se nós buscarmos nos mínimos detalhes. Eu estava um dia, eu acordo às 5 horas, eu saio, eu pegava o ônibus das 5h20 até na época. E aí eu saí assim de manhã, estava tudo escuro, nesse dia eu falei assim, vou sair mais cedo. E aí eu me preparei, eu coloquei meu celular para despertar e eu acordei 5h40. E eu saí, 5h40 não, 5h10. E eu saí atrasada. E aí, mas eu saí com a mentalidade que eu ia conseguir pegar o mesmo ônibus. Eu saí correndo. E aí quando eu tava chegando, eu vi o ônibus passando, eu falei, Senhor, por que o Senhor não segurou o ônibus? Tinha um farol ali, era só fechar. Aí eu saí, continuei andando, olhei e falei, tá estranha a rua. Tinha uma movimentação e minha rua é muito calma. Aí eu parei do lado de uma senhora e falei, nossa, o que tá acontecendo? Não sou nem de conversar assim. Aí ela, não, agora mesmo, passou um homem aqui armado, roubou todo mundo que tava no ponto, todo mundo entrou dentro do ônibus e saiu. Falei, que bom que eu não peguei o ônibus, porque era pra eu estar ali. Aí eu fiquei, falei, senhora, eu não quero ficar aqui sozinha. O outro que passou não era o meu, quem tava ali pegou ele também. E eu fiquei no escuro, a padaria nem aberta estava. Eu fiquei, falei, não posso voltar, preciso trabalhar. Fiquei ali esperando, falei, senhora, eu não posso ficar aqui sozinha. Essa pessoa vai voltar e eu não gosto de me sentir em perigo. Eu já sou da igreja, já sigo as regras porque eu não quero ir pro inferno, roubada na terra, eu não quero ser também não. Aí eu fiquei... essa segurança que a gente tem. Eu não lembro, mas eu sei da história que o irmão falava que era tudo por interesse. Que todos estão na igreja porque querem receber alguma coisa. Eu quero receber. E aí eu falei, senhor, eu não quero ficar aqui sozinha. Aí veio um carro de polícia, parou do meu lado, eu olhei e falei, senhor, eu não gosto de polícia também. Eu não quero ficar com essa polícia aqui. Aí ele mandou outro ônibus que veio logo atrás, aquele ônibus demora. E eu olhei e falei, ai Deus, ainda bem que veio outro rapidinho. Aí eu entrei, ó, perna pra quem te quer, ali eu não ia ficar. E eu vi que muitas das vezes Deus cuida de nós. E a gente não entende por quê. Teve uma vez que me deu uma verruga embaixo da língua. E aí os irmãos começaram a orar. Eu não entendia nada e aquele negócio foi crescendo. E tinha um irmão que orava pra mim e ligava todo dia. E ele falou, tá, Daiane, Deus vai te curar. E eu, tá bom, não doía, tava crescendo. Eu fui na médica, ela falou que ia ter que tirar um pedaço pra fazer biópsia. Aí eu já fiquei assustada porque eu não gosto de agulha. Tá bom, vou deixar. Aí uma semana antes, que era pra eu fazer a biópsia, o irmão me ligou e falou, Daiane, e aí como que tá o negócio? Eu falei, pastor, sumiu. E não tá mais aqui. E até hoje não cresceu de novo. E aí depois eu fui, agora há pouco tempo eu fui fazer um exame, um ultrassom. E aí a médica falou assim, você tem um nódulo na tireoide. A gente vai ver aqui como que vai fazer, eu vou mandar pro seu médico, eu te encaminho pra ir. Aí eu fui, voltei na médica, fiquei desesperada. Peguei o papel, fui lá, eu já trabalho com câncer. Câncer é uma coisa que eu não quero ter. Fui, aí eu levei, aí ela falou, a enfermeira que estava na porta falou assim, mas ela não pode atender agora, ela só pode atender se der alteração. Eu falei, meu amor, dá alteração, leva o meu papel pra ela. Aí ela levou, voltou correndo com uma ficha que me encaminhava para esse médico, e aí eu vi, minha consulta era mês de julho, agosto. Ela estava pro final agora de novembro, aí eles trouxeram ela para uma semana antes da semana que eu tava. Eu falei, nossa, arranjaram vaga assim tão rápido. Aí eu falei, gente, que correria. Fiquei olhando, aí ela falou assim, procura o seu médico o mais rápido que você conseguir, marca essa consulta e leva para ele. Falei, tá bom. Aí ele olhou e falou assim, a gente vai ter que ver, porque tem uma parte que tem uma massa que está com irrigação sanguínea, e essa massa é rígida. E tudo que é massa rígida é sinal de câncer. Mas, aparentemente, a outra parte dela é cística. Então tem tudo para essa parte ser só uma proliferação das células. Aí eu fui, fiquei, ele voltou, ele pediu um exame,
E aí eu fui fazer esse exame morrendo de medo, porque eu sabia que ia enfiar uma agulha na minha garganta. Ela tirou a primeira amostra, olhou e falou, não ficou suficiente, eu vou fazer de novo. Falei, ótimo, fura de novo. Fez de novo, aí entrou mais 3 médicos, aí ficou olhando pra mim e falou, vou tirar mais um. Tirou mais um. Aí foi, levou, e aí ali ela mesma já foi, me deixou esperando bastante tempo, que eu falei que eu trabalhava lá, não ia sair de lá sem o resultado. E aí ela, mas só sai depois de um dia. Eu falei, mas você vai lá, entra lá, olha qual é o resultado, vem e me fala, não precisa me dar papel. Aí ela foi, entrou lá, olhou o resultado e falou, é benigno, é só um cisto mesmo que cresceu. Então, a gente vê o agir de Deus, nos detalhes. Mas não era para ser, mas tinha tudo para ser. Você tinha tudo também para estar perdido no mundo, mas não está. Você tinha tudo também para estar enfermo, para estar com febre, mas Jesus já chegou aqui. Eu ouvi muitos os irmãos cantando, para então de sofrer. Irmão, você tem uma identidade, e essa tua identidade é de cristão, e isso te faz ser de Cristo, isso te faz perder as suas doenças, isso te faz deixar a sua carnalidade de lado, olhar para Deus e receber a sua vitória. Isso te faz ter uma nova esperança. Isso te faz deixar as doenças para trás. Isso te faz olhar para os céus e ver que o mundo passa. Tudo que é belo diminui. Tudo que é bonito passa, desencanta. A gente perde o prazer ali. A gente vê pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. E aí eu venho hoje, eu trabalho, eu volto e chego lá no outro dia e eu falo, e aí, como foi o feriado? Ela fala, eu não tive feriado, porque o meu feriado foi aqui, e aqui as horas não passam. E eu sei que lá as horas não passam realmente, mas você está aqui, você vê a chuva, você tem um corpo que hoje, se você falecer, partir para a glória, você vai caber, você vai ter um velório digno. Aquela criança, se partir hoje, não tem um velório digno, porque o seu caixão vai ser fechado. E você tem a sua família do seu lado, você não está abandonado. Você tem a igreja, você tem o pastor. E se todos te abandonarem, você tem Jesus. Você não está sozinho. O Espírito de Deus já está aqui. Você não precisa sair no mundo e pedir, Jesus faz muitas coisas. Mas Jesus já veio, Ele já fez por você. E mais do que o sacrifício que Ele fez, Ele está disposto a continuar fazendo. Se você deixar, se você não for Jonas, que vai correr para outra cidade primeiro, deixa Jesus fazer aqui, deixa Jesus guiar os seus passos pelo lugar onde você tem que andar. E aí você vai ver que vai ser mais fácil, você vai ver que você vai ser mais feliz. A igreja é uma forma de você ser mais crente, de você prosseguir mais firme a Deus. A igreja é uma forma, um meio onde você olha para o lado e diz, tudo que eu acredito tem alguém que segura na minha mão e diz, eu também acredito, vamos, vamos. Muitas das vezes a gente não gosta de viajar sozinho, então segura na mão do seu irmão e fala, vamos para o céu comigo? E aí vem todo mundo, a gente vai se encontrar junto lá em cima, amém? Eu vou parar de falar. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer minha tia Jo e minha família que veio comigo, quero agradecer ao pastor. Muito obrigada, pastor, desculpa qualquer Shama